Agora, é lógico, embora o Lula não saiba o que fazer, o Lula continua batendo cabeça com essa história, a esquerda está traçando as suas narrativas, né? O Gustavo Petro, não porque nazistas de Bolsonaro mataram as vítimas da sociedade, lá no Rio de Janeiro e coisa e tal. De novo, isso pode parecer um negócio muito bacana para o pessoal desconstruído da extrema esquerda liberal aqui no Rio de Janeiro. Pode ser, parece realmente, tá vendo? Realmente um absurdo e coisa e tal, mas na prática, para o povão aqui no Brasil e lá na Colômbia, isso não pega bem não. O pessoal sabe, porra, só tinha bandido ali, cara. Ou melhor, pode ser que tenha alguma pessoa que seja inocente, a gente não sabe ainda de todo mundo que está naquela lista ali. Mas o mais provável é que era tudo bandido mesmo. Então, ou seja, não tem nada de errado nessa história, né? Aqui, ó, os ministros do Lula foram lá no Alemão. Foi todo mundo lá no Alemão, a Aniele Franco, a Benedita da Silva, de novo. Como é que é o nome dessa mulher aqui? Que eu esqueço sempre. Aquela que faliu um restaurante no Rio. Jandira Fegali. Jandira Fegali faliu o restaurante e não pagou os empregados. É comunista, viva os direitos trabalhistas. Demitiu todo mundo sem pagar direito trabalhista nenhum. Tá na justiça, uma confusão danada, né? Mas enfim. Foi as ministras do Lula, tudo lá no Complexo do Alemão. De novo, ótimo, que lindo, vai mesmo, aparece lá, bota a cara mesmo, que na prática está tirando o voto da esquerda, né? E agora, outra narrativa que o pessoal está fazendo aqui, olha só a narrativa da Mônica Bergamo. Atenção, Comando Vermelho promovia expansão violenta do tráfico em áreas de milícia, grupos criminosos formados por policiais e ex-policiais. Decisão que embasou a operação no Rio. Então, ou seja, qual que é a narrativa que ela está querendo dizer aqui? Não, porque foram os milicianos lutando contra o Comando Vermelho, entendeu? A polícia fez isso para ajudar os milicianos. É a narrativa que a Mônica Bergamo vai colocar aqui. Não tem lógica nenhuma isso daí, é uma besteira esse negócio, mas só avisando para ver que vai vir essa narrativa aqui, o pessoal já está cantando essa pedra, né? Outra narrativa, pediram a prisão do Cláudio Castro por chacina no Rio de Janeiro. Isso, lindinho, fala bastante mesmo, bota a turma do seu lado, todo mundo, fica todo mundo chamando de chacina e coisa e tal. Por quê? Eles estão acostumados a fazer isso e ganhavam voto na época da informação centralizada, porque tinha a mamãe falando aqui que que morreu meu filhinho que era um bonzinho, que não tinha nada, que era um estudante, coisa e tal, que, né, e morreu e coisa e tal. E essa frase chegava, e não chegava essa imagem aqui do filhinho bonzinho da moça que está empinando moto com arma e droga na rua, entendeu? Agora, com a informação descentralizada e distribuída, todo mundo fica sabendo de tudo. E aí você confronta esse negócio. Então, quanto mais a esquerda investir nesse troço, lindo de morrer. Lindo, lindo, lindo. Fala mais lindinho. E outra coisa importante, é lógico, isso daqui realmente eu acho que eu tenho medo. Essas outras narrativas todas aqui, vai ser narrativa que a esquerda vai se ferrar, mas nessa narrativa aqui é uma coisa preocupante, né? O André Marsiglia está falando aqui sobre as explicações que o Alexandre de Moraes pediu do Cláudio Castro. Nenhuma delas faz sentido. Primeiro que a DPF das favelas não deveria estar sob relatoria do Moraes. Qual que é a regra do regulamento interno do STF? Caso a relatoria de um processo esteja vago, é o caso agora, essa relatoria estava com o Barroso saiu, então, em tese, a DPF das favelas vai cair para o sucessor do Barroso, quando ele for indicado pelo Lula, quando for aprovado pelo Senado. Enquanto isso, e se você precisar ter alguma movimentação, isso vai para o mais antigo da turma. Então, essa coisa está na turma do... Como o Fux foi para a segunda turma, isso veio para a primeira turma. O Barroso, a vaga do Barroso foi para a primeira turma. Então seria a pessoa mais antiga na turma do Barroso que deveria assumir a DPF das favelas. Essa pessoa é a Carmen Lúcia, evidentemente. Então deram para o Alexandre de Moraes assim, na maior cara dura. Não quero nem saber, vai ser o Xandão que vai tocar isso daqui, desrespeitando o regulamento interno do STF. Não tem lógica isso, né? Então, a distribuição direta ao ministro fere o princípio do juiz natural. De novo, mais uma lambança. Ele critica um monte de coisa aqui, falando as determinações todas abstratas e coisa e tal. É uma decisão que não tem lógica nenhuma. É mais uma vez o Alexandre de Moraes fazendo política para ajudar o governo Lula. E, de novo, isso aqui eu tenho medo. Por quê? Porque isso daqui pode dar merda mesmo, né? A outra ação que estão tomando contra o Cláudio Castro, né? A decisão do TSE de julgar o caso dele, que foi retomada agora. Depois dessa operação, decidiram retomar o julgamento que pode caçar o Cláudio Castro. A gente não sabe ainda qual vai ser o voto da moça lá, que é a relatora dessa ação, né? Mas, de qualquer forma, o Cássio Nunes já falou que vai suspender, vai pedir vista.
Então o julgamento do Cláudio Castro não deve acontecer, pelo menos não este ano, né? Vamos ver o que vai resultar disso daqui. Pelo menos por um tempo ganhou uma sobrevida aí essa história. Porque qual que é o problema? Se o Cláudio Castro for tirado do governo do Rio agora, meio que não faz muita diferença. Já está no final do governo dele já, né? Ano que vem já é ano de eleição, ele já teria que sair de qualquer forma, né? Ainda mais que ele vai se candidatar a senador, então ele tem que sair antes de abril. Ele teria que sair do governo de qualquer forma antes de abril do ano que vem. Mas o problema é que se ele for decretado inelegível, se ele for decretado culpado nessa ação, ele se torna inelegível também. Então, ou seja, ele não poderia ser candidato e ele é um dos candidatos possíveis para uma vaga de Senado aqui no Rio de Janeiro, ou então para deputado federal, né? Vamos ver como é que vai terminar isso daí. Esse tipo de estratégia da esquerda me preocupa, estratégia jurídica com o STF. O resto, isso aqui, deixa eles falarem. Quanto mais eles falarem, melhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da operação aqui no Rio de Janeiro e o fato de que as armas encontradas, entre as armas encontradas na favela, tinham várias armas das Forças Armadas da Venezuela e também de Cuba. Ou seja, mostrando aquilo que é a influência do cartel do Solis aqui no Brasil também. Tá? O cartel do Solis, para quem não sabe, é o exército venezuelano. O exército venezuelano é um cartel de drogas. Ele fornece proteção para traficantes colombianos, para traficantes mexicanos, para vários traficantes na América Latina. E aparentemente estão fazendo isso aqui no Brasil também. Ou seja, o fato de haverem armas da Venezuela e de Cuba aqui no Complexo do Alemão mostra que tem pezinho desse pessoal por aqui também, né? Vamos entender como é que isso funciona e como é que isso pode impactar essa confusão toda. Porque, por outro lado, o pessoal está dizendo que, olha só, a gafe, o Lula teve que calcular a reação sobre o Rio de Janeiro por causa da gafe. Primeiro que não foi gafe coisa nenhuma, o Lula falou aquilo porque ele acha mesmo que traficante é vítima e todo mundo sabe disso, né? É impressionante como qualquer coisa que o Bolsonaro falava que tinha assim, algum tom meio ruim, era erro, absurdo, Bolsonaro imitou um doente de Covid e não sei o que lá, que absurdo. O Lula vai não, gafe, o Lula, não, ele escorregou a língua e falou um negócio. Mas enfim, e de novo, não é isso. O problema é exatamente a associação com o Maduro, o Gustavo Petro e os narcotraficantes aqui da América Latina. É isso que fez o Lula pesar muito a declaração dele sobre o Rio de Janeiro. Aqui, o Lula modula a reação tentando dar fôlego à PEC, não sei o que. Não. Ele tá com cagaço por causa do Maduro e do Gustavo Petro e da confusão toda das drogas aqui na América Latina, que a coisa pode pegar para o Brasil. Ou seja, o Lula está se posicionando exatamente como o pessoal aí dos direitos humanos e coisa e tal, que costuma proteger bandido dessa forma, né? E, de novo, eu acho realmente que tem que ter direitos humanos, que tem que ter, o bandido tem que ter o direito de defesa, é lógico que tem. Mas não dá para tampar o sol com a peneira, pô. Você entra numa favela, totalmente pessoal armado, pessoal atirando contra você, você vai fazer o quê? Né? Entregar citação pro bandido? Não dá, pô. Tem que responder com fogo, não tem alternativa, né? E a operação foi muito bem feita, como a gente fez o vídeo ontem mostrando o planejamento dela, o planejamento militar realmente de jogar todo mundo para mata, de forma que você poupa as pessoas civis, né? Poupa os moradores da favela, e ali você teve o confronto na mata, e meu amigo, quem estava no confronto, né? Não tem o que dizer. Enfim, repara como é que é exatamente a mesma coisa, né? O Lula ontem também fez uma declaração toda cheia de meios termos, dizendo que concordava que os traficantes eram maus e coisa e tal. Eu até fiz um vídeo sobre isso ontem, como é que pode, né? Mudou de ideia, pô, não eram vítimas e coisa e tal. Mas o problema dessa história, o Gustavo Petro já está reclamando do Lula, falando, não, Lula, não foi você não, foi o Castro, tem que jogar para cima do Castro. Só que o Lula não quer jogar para cima do Cláudio Castro, aqui, o governador do Rio, porque eles viram que isso aqui está tendo um apoio enorme na internet, né? Todo mundo gostou dessa operação. Então o Lula está querendo colher frutos disso daí, frutos políticos. Se ele disser que foi tudo o Castro que fez, ele fica sem frutos políticos, né? Ele vai ficar mais uma vez isolado nessa história. E isso é um problema, que o Lula modula a reação tentando dar fôlego à PEC da segurança num acordo com Castro e descarta GLO para evitar desgaste, não sei o que lá. Então, ou seja,
é aquela situação em que o Lula ficou no meio do caminho. Na verdade, isso é melhor pra gente, sabia? Porque o que eu falo pra vocês, o Lula tinha dois caminhos. Ele ficava do lado do Castro, né, e ele dizia, não, é isso mesmo, bandido tem que ser ruim, coisa e tal, e eu achava que ele não ia conseguir nada aqui, por quê? Porque a imagem dele não vende essa ideia de proteção, né? A minha visão, eu já falei isso em outros vídeos, é que o brasileiro quer muito esse tipo de operação. O brasileiro quer muito o modelo Bukele aqui no Brasil, que é aquele modelo violento, que entra lá e mata todo mundo, e, mas morreu um inocente, teve um inocente que foi culpado e coisa e tal. Paciência, a vida é dura. Dá segurança pro resto da sociedade, né? Esse modelo, eu discordo dele, mas eu tenho certeza que o brasileiro quer esse tipo de modelo, o modelo Bukele de segurança, né? E o que acontece nesse caso aqui, né? Se o Lula fosse para esse caminho, se o Lula vestisse a camisa, não, temos que acabar com o traficante mesmo, coisa e tal, eu acho que ele não ia conseguir, porque ele não tem imagem para isso. A imagem que ele passa não é uma boa imagem para isso. Mas seria um risco eleitoral realmente. Por outro lado, se ele abraçasse a bolha dele, o pessoal que está aí do lado dele, que é totalmente garantista, que fala, não, que absurdo, tadinho, as vítimas da sociedade, não sei o que lá, que coisa dura, né? Como é que pode, não sei o que. Se ele ficasse por esse outro lado, pô, beleza, ia ser ótimo, porque, como eu falei para vocês, essa bolha existe, mas essa bolha é só a extrema esquerda. Não estou nem falando que é a direita que discorda disso, não. Até o centro, até as pessoas que não estão interessadas em política, acham que não tem que ter essa porra, não. Traficante, pô, entra na bala mesmo, não tem esse negócio não, né? O Lula tinha duas opções que ele podia tomar. Uma que seria ótima pra gente, que é ele fugir totalmente da coisa. Outra que seria ruim pra gente, seria boa pro Lula, que seria abraçar esse negócio e tentar trazer para si essa operação, né? O Lula ficou no meio do caminho, não vai conseguir nenhuma coisa nem outra, ficou sem discurso e aprovar a PEC da segurança eu acho que não aprova, porque a pressão dos governadores é muito grande e, vamos combinar, é uma coisa que realmente fere o pacto federativo, né? Subordinaria todas as polícias ao governo federal, essa PEC é terrível, não tem nada de bom nisso daí. Né? É lógico que o Lula está tentando usar essa desculpa da operação para dizer não, precisamos ter uma PEC e coisa e tal, mas como é que você diz isso? Porque se você disser que a operação foi um sucesso, então não precisa de PEC, né? A operação foi um sucesso. Se você disser que é contra a operação, você está juntando lá na extrema esquerda, dizendo que a operação foi triste porque matou não sei o que lá, não sei o que lá. O Lula está nessa sinuca de bico sem saber o que fazer, né? Então é isso daí, não foi por essa medida do Lula, essa hesitação do Lula, esse negócio, meias medidas do Lula, é justamente porque ele não tem saída, ele está encurralado nessa história. E isso para nós é ótimo, porque mudou o ponto de discussão para um ponto que a direita ganha fácil, não tem problema nenhum, né? Aí o Lula ontem também sancionou uma lei que endurece o combate ao crime organizado. Lembra que é lei que foi aprovada pelo Congresso, já estava para ele sancionar há algum tempo, mas ele decidiu sancionar agora, né? Aumenta a pena para o artigo 288, que define o crime de associação criminosa, né? Quando 3 ou mais pessoas se reúnem para cometer crimes. Não faz muita diferença isso. Eu já falei para vocês, esse negócio de aumentar o tempo de pena para crime faz muito pouca diferença em termos de criminalidade, mas ok, né? É uma maneira de responder para a sociedade. De qualquer forma, não muda absolutamente nada em nada essa lei que o Lula sancionou ontem, né? Outra coisa que aconteceu ontem também é que o Cláudio Castro e o Lewandowski se encontraram aqui no Rio de Janeiro. O Lewandowski veio até o Rio, conversou com o Cláudio Castro e combinaram a criação de um escritório emergencial com uma força-tarefa para combate ao crime organizado. Ou seja, aí que tá, é o que eu falo para vocês. De um lado, o Lula quer criticar a operação, dizer que tem muito morto, não sei. Do outro lado, ele quer entrar, porque ele viu... Não, se você pegar as menções da internet, a maior parte é positiva. Então o Lula quer pegar carona nessa coisa e tá vendo que não vai ter como, né? E, de novo, a outra hesitação do Lula é justamente pela proximidade dele com o Maduro. Ele estava querendo ajudar o Maduro e o Gustavo Petro criticando o Trump. Agora ele ficou na situação de como é que ele vai criticar agora o Trump agora se ele elogiou a operação do Cláudio Castro, se ele disse que era importante a operação do Cláudio. Como é que ele vai elogiar, como é que ele vai criticar o Trump agora? Porque o Trump está fazendo basicamente a mesma coisa. O Trump está indo lá e destruindo os traficantes que estão no Mar do Caribe. É basicamente a mesma coisa. Da mesma forma, eu acho que os traficantes que estão no barquinho ali mereciam um devido processo legal. Tem que ver se o cara realmente, né, sabia. Às vezes o cara nem sabia que estava transportando droga, não sei, né? Vai dizer. Pelo menos direito de defesa o cara tem que ter, né? E o Trump vai lá e mata os carinha. Mas, de novo, é o modelo Bukele da coisa. E o modelo Bukele da coisa é o que o povo quer, você pode ter certeza disso, né? E aí, ou seja, e tem mais problemas para o Lula. Além de você ter armas da força venezuelana aqui, né, do cartel dos Soles, aqui nos grupos terroristas aqui do Rio de Janeiro, que certamente isso vai chegar no ouvido do Trump, essa história aqui,
você tem outros problemas, né? A Amazônia está virando um corredor global da cocaína por conta de justamente do combate que o Trump está fazendo lá no Mar do Caribe, né? Então os traficantes, eles lógico, né, não vão parar de vender, eles vão tentar um outro caminho, e o outro caminho que eles estão tentando é a Amazônia. A Amazônia brasileira. E aí, ou seja, o Lula pode ser chato, eu concordo, mas vamos lembrar, meu amigo, o cara tá tirando em você, não tem muito como argumentar não, cara, tem que atirar de volta, não tem alternativa, né? Aqui, ó. Narcoterrorismo é a maior ameaça à soberania brasileira. Muito bem colocado aqui pelo Cláudio Dantas, porque a verdade é essa, né? O Trump tem feito essa campanha contra o narcoterrorismo e aqui na América do Sul a gente sabe que tem realmente uma força muito grande o narcoterrorismo, justamente pela ligação com a esquerda. A gente sempre ressalta isso, a questão da ligação do Comando Vermelho com os revolucionários da esquerda na época de 64, e não foi só aqui, foi também na Colômbia, foi também na Venezuela, foi em toda a América Latina, na verdade, essa ligação da esquerda com o crime, né? Uma coisa curiosa é que o pessoal está aproveitando a deixa para se aproximar do Bukele. Eu dei a dica, e é isso mesmo, que o Flávio e o Eduardo Bolsonaro vão a El Salvador para aprender com o Bukele as estratégias de combate ao narcotráfico. E é isso mesmo, o que o Bukele fez foi isso mesmo, construir mega prisões, sai prendendo todo mundo lá e aí acaba. Isso é o ideal? Não, não é o ideal. É o que eu falo para vocês, eu não gosto desse modelo. Por quê? Porque vai prender gente inocente no meio do caminho. E pode parecer muito confortável para mim, que estou aqui na Zona Sul do Rio. Aqui na Zona Sul, dificilmente alguém vai ser preso por isso. Mas prende todo mundo na favela, que acaba a coisa. Mas imagina que você é alguém que está na favela e vai ser preso de forma inocente por um crime que você não cometeu, né? Então, esse tipo de coisa é um absurdo, né? Não acho que isso seja a solução para o problema, mas é inegável dizer que lá em El Salvador o pessoal, todo mundo gosta disso, tá? Em El Salvador, eu estive lá na capital, lá, San Salvador, realmente cidade muito lindinha, cheia de investimento, um monte de prédio subindo, um monte de coisa crescendo lá, e a população adora o Bukele lá, por conta disso, por conta que ele trouxe segurança. El Salvador era dos países mais violentos do mundo por causa das gangues, que é exatamente a mesma coisa que o Comando Vermelho aqui. Eles ocupavam uma área, cobravam impostos dos comerciantes, vendiam drogas, vendiam gatonete, vendiam gás e coisa e tal. É a mesma coisa, né? As marras que eles chamam lá, né? As marras lá de El Salvador, né? Então, ele conseguiu resolver isso, acabou com esse problema por lá. Tinha o mesmo problema de tortura de moradores, tortura de comerciantes para pagar a taxa de proteção, né? Então o Flávio e o Eduardo Bolsonaro já estão indo a El Salvador para estreitar a fala com o Bukele, e também o Derrite. O Derrite eu acho um cara que tem uma visão muito boa para isso, ele pode também encarnar esse espírito Bukele aqui no Brasil, pode ser uma bandeira dele ótima para isso. O Tarcísio também tem essa capacidade, tá? Então o fato é que esse movimento do Cláudio Castro deu um chacoalhão aqui na política brasileira, né? E o tema de segurança pública entrou. E eu acho pouco provável que saia até as eleições do ano que vem. Isso vai ferrar com o Lula. Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a pesquisa que saiu, a pesquisa da Atlas Intel que saiu sobre a opinião da população sobre o que aconteceu lá, as operações lá aqui no Rio de Janeiro, lá no Morro do Alemão, né? Como eu já falei para vocês, a população adorou a operação, a maior parte foi a favor, inclusive aqui no Rio de Janeiro, no final das contas. Isso deve deixar o pessoal do Lula apavorado. E eles estão apavorados com isso, mas deviam ficar mais ainda. Por quê? Porque eles estão achando que vai acontecer o que já aconteceu no passado, que eu expliquei para vocês. Quando tinha essas mega operações, morria muita gente, num primeiro momento a população gostava, mas depois começava a aparecer o caso da pessoa inocente que foi morta, não sei o que lá, não sei o que lá, e acabava virando a opinião pública das pessoas, né? Dessa vez agora eu não acho que vai acontecer isso não, tá? Eu não acho que eles vão conseguir isso dessa vez, e isso gera um problema para a esquerda. Aí no final, já estou até falando aqui, ó, crise no Rio deixa para o bolsonarismo largar Bolsonaro. Cara, é o monopensar dele. Eles só pensam nisso, né? Não, pós-Bolsonaro, temos que abandonar o Bolsonaro, não pode ficar com o Bolsonaro. A minha visão é o seguinte, meu amigo, isso aqui está preparando a volta do Bolsonaro, é isso. Vamos falar sobre esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um amigo meu do Boteco, Mamarov 2026, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Carta Capital está toda chateada aqui, ó. Visão dos brasileiros sobre a operação que matou mais de 100 pessoas no Rio de Janeiro, segundo pesquisa. 100 pessoas
é importante qualificar corretamente, né? Sem traficantes, né? Sem pessoas ligadas ao tráfico de drogas, pessoas ligadas ao Comando Vermelho. Até aqui, e eu vou te falar um negócio, já são o quê? 2 dias? Se tivesse algum inocente ali, se tivesse alguém ali que realmente fosse inocente, já tinham chorado, já tinha aparecido alguém para falar, apareceu a tia do moço ali, apareceu não sei o que lá, mas falou aquele negócio que todo mundo viu que ó, não bate, não tá batendo não, né? Então, ou seja, a maior parte do pessoal já viu que não teve, a polícia dessa vez fez a coisa correta, isso é muito importante. A brutalidade policial é um negócio que eu sou contra também, eu acho que é errado a polícia chegar vandalizando as casas das pessoas, né, entrando de qualquer jeito e coisa e tal, mas desse jeito eles fizeram a coisa correta, trouxeram o pessoal para a mata para, né, ter o conflito no lugar menos prejudicial para as pessoas, né? Então aqui, ó, tanto na cidade do Rio de Janeiro quanto no restante do país se sobressai a percepção de que a operação terá um impacto muito positivo na segurança pública. Ainda assim, não é desprezível o grupo que teme o efeito contrário, que veja mais matança com impacto muito negativo e coisa e tal, né? Então, aqui, ó, é típico isso aqui, ó. Na cidade do Rio de Janeiro, segundo a Atlas Intel, o impacto dessa operação vai ser positivo, se perguntando para pessoas na cidade do Rio de Janeiro. A maior parte, impacto muito positivo, né? Depois, impacto positivo também, ou seja, só esses dois aqui já somaram mais de 50%, né? Aí depois vem o impacto muito negativo, é o pessoal aí dos direitos humanos e coisa e tal, o pessoal do Leblon e coisa e tal. Um pouco ou nenhum impacto, também tem aqui, ficou aqui em 4º lugar. E depois impacto negativo, né? Curioso isso, como é que o impacto negativo ficou afastado. O muito negativo ficou maior que o negativo, o que mostra que não é uma coisa natural, é justamente uma opinião, são os extremos com força, né? Mais uma vez você tem aqui o efeito da polarização. E essa polarização é ainda maior quando você observa aqui no Brasil, porque no Brasil, primeiro o impacto muito positivo, em segundo vem o impacto muito negativo, ou seja, os dois extremos ficam nos primeiros lugares aqui na visão do Brasil dessa história, né? E aí depois vem pouco ou nenhum impacto, e depois impacto positivo, e por último impacto negativo também. Então tem uma visão aqui, mas de qualquer forma, se você somar o muito positivo e o positivo, ganham com muita força no impacto negativo e muito negativo, né? Tanto no Brasil quanto na cidade do Rio de Janeiro, né? E não foi só isso não, tá? Foi um boost muito grande para o Cláudio Castro e atingiu a reputação do Lula sim, né? Aqui, ó, a opinião, como você avalia o desempenho dos seguintes líderes de governo na área de segurança pública? Então, o presidente Lula, 59% negativo. É o que eu falo para vocês, é impossível o Lula convencer as pessoas de que ele vai tratar a segurança pública. Ele nunca teve nunca passou essa visão, né? Segurança pública é um tema que exige uma visão durona da pessoa. Bolsonaro tinha isso, Bolsonaro conseguia passar isso, Tarcísio consegue também. O Derrite, ou até o Felipe Cury aqui do Rio de Janeiro consegue, né? O Lula não tem essa capacidade. O Lula Lewandowski, ainda mais do Lewandowski, putz grila, né? Então, mesmo no resto do país aqui, 50% desaprovam o governo Lula na questão de segurança da segurança pública, né? Lembra que 50% isso aqui está incluindo o Nordeste, tá? O Nordeste, que é todo mundo ama o Lula lá no Nordeste, ou muita gente no Nordeste ama o Lula, mesmo com o Nordeste considerando, 50% são contrários ao Lula, acho que o Lula está fazendo besteira na segurança pública. Agora, olha só, aí eles perguntam aqui nos outros estados todos do país, o governador do seu estado. Então, ou seja, aqui a pergunta não é sobre o Cláudio Castro, esse lado aqui é o governador do estado da pessoa. Né? E aí na média ficou 30, 30, 30, ou seja, aquela divisão, as pessoas não têm opinião. Mais ou menos, cada um achou alguma coisa, não tem uma opinião muito forte sobre o governo do estado. Né? E o prefeito da sua cidade, a maior parte também diz que ficou regular, aí tem um pouquinho de ruim aqui, um pouquinho de bom também, mas nada que dê assim muita força aqui para os prefeitos. Agora, aqui no Rio de Janeiro é relevante. Por quê? Porque foi aqui no Rio de Janeiro, né? O governador Cláudio Castro ficou visto como realmente o cara responsável por essa história. Então tá aqui, ó. Cláudio Castro ficou com 36% de positivo. O melhor resultado positivo de todos esses indicadores aqui foi do Cláudio Castro, né? E foi criticado por 45%, porque é lógico, você junta aqui o pessoal do Leblon ali, do pessoal da elite aristocrática socialista do Leblon. E outra coisa curiosa, o Eduardo Paes, aliás, diga-se de passagem, sumiu, né? O Eduardo Paes, ninguém sabe, ninguém viu ele aqui no Rio de Janeiro agora. Parece que ele está em Paris, sei lá, fugiu para não dar declaração sobre essa operação, né? Porque vocês sabem, o Eduardo Paes, ele, nessa área de segurança, ele também é fraco. Esse é o ponto fraco dele. E é por isso que eu digo
digo para você que ele estava com o governo do estado ano que vem garantido já. Não tinha outro candidato aqui no Rio de Janeiro para o governo do estado ano que vem. Agora eu acho que já tem, tá? O Felipe Cury, que eles estão pensando em colocar, é uma chance grande. Tem outros nomes que podem ser colocados também, né? Enfim, o Eduardo Paes agora está com um problema, tanto que ele não fala. E por que ele não fala? Porque justamente, se você olhar aqui, ó, a aprovação é muito grande da operação. Se o Eduardo Paes entra e fala a favor da operação, ele está dando munição para o Felipe Cury, que vai ser o candidato da oposição ano que vem. Se ele entra e fala contra a operação, ele está dando um tiro no pé. Ele fica com o mesmo problema que o Lula, o mesmo problema do Lula de não ter como se posicionar nessa situação, né? Quer ver uma outra coisa muito curiosa? A pesquisa com moradores de favela, tá? Aqui, eu tô mostrando o artigo aqui da Carta Capital, mas eu podia pegar qualquer revista que saiu essa coisa. Essa aqui foi a pesquisa da Atlas Intel, tá? Tem aqui da Atlas Intel também, aqui, tá, diretamente dele, mas enfim. Aqui, ó. Repara o seguinte, você aprova ou desaprova essa operação? Se você considerar o pessoal que não mora em favela, mas mora aqui na cidade do Rio de Janeiro, 55% aprovaram a operação e 40% não aprovaram a operação e 5% não sabe. Né? Agora, se você perguntar às pessoas que moram em favela no Rio de Janeiro, 87%, quase 90% aprovou a operação. É quase unanimidade, teve 12% aqui que não aprovou, mas a grande maioria aprovou essa operação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.